né, nessa noite. E o Senhor ministrou algo muito profundo no meu coração. O Senhor falou algo comigo, que durante essa semana, durante esse mês, eu falei, meu Deus, como eu preciso mudar. Senhor, né, como que muitas das vezes a gente vai caminhando e vai permitindo que certas coisas vão entrando nas nossas vidas, e a gente às vezes não entende, porque às vezes a nossa vida não vai para frente, não é verdade? E eu gostaria de falar algo que a gente está aprendendo nesse mês no livro de Números, que foi falado em muitas ministrações. E foi algo que chamou a atenção de Deus, e foi algo que atraiu a ira de Deus sobre o povo de Israel. Será que vocês sabem o que eu quero falar? Foi algo que entristeceu o coração de Deus. Foi algo que atraiu a ira de Deus sobre aquele povo. E é algo que muitas das vezes está incrustado nas nossas vidas e a gente nem percebe. A gente, sabe, tá no dia a dia, na correria, a gente acaba não percebendo. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 18. Eu vou ministrar sobre números, mas eu gostaria de estar dando início através desse versículo. Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 18. Todos acharam? Diz assim: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem comigo. Amém? Eu vou ler aqui, queridos, na minha versão. Diz assim, ó: de sorte, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Eu tenho uma outra Bíblia que fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E quando eu li isso, eu falei: Senhor, mas será que a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente obtenha a salvação? Será que a gente precisa fazer algo? Né? E quando nós estudamos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o desenvolver a salvação. E quando Paulo fala isso, ele não está querendo dizer que você precisa fazer alguma coisa. Paulo, ele está querendo dizer: você já é salvo. Você não pertence a esse mundo. Portanto, você precisa andar como um salvo. Você precisa estar no processo de santificação. Não é que nós precisamos fazer algo, porque a salvação é pela fé. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele já conquistou a nossa salvação, ele já conquistou a liberdade em Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala: no 13, é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas,
Olha só, queridos. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri e nem em vão que trabalhei. Amém, queridos? Paulo ele está falando assim, olha, vocês têm que serem mulheres irrepreensíveis, sinceras, filhas de Deus, imaculadas, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me. E quando eu li esse versículo, eu pensei, Senhor, será que eu estou sendo uma mulher irrepreensível? Será que eu estou sendo uma mulher sincera diante do Senhor? Será que eu estou sendo uma filha de Deus imaculada no meio dessa geração corrupta e perversa? Será que eu estou retendo a palavra da vida? Será que você está fazendo isso? Será que você tem brilhado no meio dessa geração corrupta? Será que você tem resplandecido como luz no meio dessa geração que já está corrompida? E Paulo ele fala assim, para que vocês façam isso, para que vocês sejam essas mulheres irrepreensíveis, sinceras, filhas de Deus, sem culpa, vocês precisam fazer uma coisa, que está escrito no versículo 14. Vocês sabem o que é? O que é preciso fazer? Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. E eu falei assim, meu Deus, o Senhor falar para uma mulher fazer tudo sem murmurar e sem reclamar, eu falei, meu Deus, o Senhor me pegou. Porque sem a gente perceber, às vezes a gente já acaba murmurando, a gente acaba reclamando. A gente reclama se está sol, a gente reclama se está chovendo. A gente reclama se a água está quente, a gente reclama se a água está fria. E eu falei, meu Deus do céu, é isso que o Senhor quer falar? E o Senhor começou a falar comigo, sabe? E eu fui muito provada, eu fui muito testada durante essa semana. Porque muitas das vezes, queridas, a murmuração já está enraizada dentro da gente e a gente não percebe. Quem aqui não murmura? Quem aqui não reclama de nada? Levanta a mão. E isso às vezes já está enraizado dentro da gente, já está dentro do nosso coração. E eu meditando na palavra do Senhor, o Senhor falou assim, isso aí é pecado. A murmuração atrai a ira de Deus. A murmuração, ela retém a bênção de Deus. A murmuração, ela atrasa. Às vezes Deus tem algo para te dar. Deus fala, ó, tá aqui o seu presente. Mas às vezes a gente reclama tanto, a gente murmura tanto, que a gente não consegue ter acesso. Deus deu, mas a gente não consegue usufruir. Sabe, com sabedoria. Eu gostaria, queridas, de falar algo aqui. Murmurar. Murmurar significa produzir murmúrio ou sussurro, queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou alguma coisa. O sinônimo de murmurar é boquejar, resmungar, retrincar, reclamar, queixar-se e uivar. E muitas das vezes isso é comum na vida de uma mulher, não é verdade? Quem aqui já reclamou hoje de alguma coisa? Pelo menos de uma coisinha. E nós precisamos, queridas, aprender. Se nós queremos ser, olha que Paulo fala, irrepreensível, sincera, filha de Deus, imaculada, você precisa fazer todas as coisas, é tudo, sem murmuração, tudo. Esse versículo ele está falando disso. Se você quer se tornar essa mulher irrepreensível, essa mulher segundo o coração de Deus, você precisa fazer tudo. Às vezes você fala, mas eu murmuro só no meu serviço, na minha casa eu não murmuro. Já está errado. A palavra de Deus diz que é todas as coisas. Eu não sei se nesse versículo fala, ó, fazei
todas as coisas, sem murmuração e nem contendas. Será que você consegue fazer tudo sem reclamar? Sem murmurar? Às vezes o seu marido deixa a toalha em cima da cama, deixa o prato em cima da mesa. E qual que é a primeira coisa que a gente faz? Murmurar, reclamar. E isso não agrada o coração de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor vai precisar me ajudar muito. Abra uma palavra de Deus em Filipenses, Números, capítulo 11, que é o livro que nós estamos estudando esse mês. Eu gostaria que a Adriele colocasse o título dessa ministração: Por trás da murmuração. O que será que tem por trás da murmuração? O Senhor, Ele falou assim comigo: você sabe o que tem por trás das reclamações? Você sabe o que está por trás de uma murmuração? Você sabe o que está por trás das queixas, do falatório? Quando a murmuração começa a fazer parte da nossa vida, ela revela que há em nós um coração que desagrada a Deus. E por trás da murmuração, queridos, eu vou falar 3 coisas essa noite. Existem muitas coisas, mas eu vou falar 3 coisas que estão por trás da murmuração. Quando você vê alguém murmurando muito, alguém reclamando muito, você pode ter certeza que essas coisas que eu vou falar está ali, criando raiz, crescendo, fermentando. Números capítulo 14. Abram a palavra de Deus comigo em Números capítulo 14. Versículo 2. Não, Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 1 ao 9. O que será que está por trás da murmuração? Muitas das vezes que a gente começa a reclamar, começa a murmurar, o que será que está por trás disso? Uma das coisas está aqui, ó, em Números capítulo 11, versículo do 1 ao 9, que diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou-se entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos, porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Queridas, aconteceu que o povo começou a queixar-se. Na minha outra Bíblia fala que aconteceu que o povo começou-se a murmurar. E o que aconteceu quando o povo começou a murmurar? A palavra de Deus diz que o fogo do Senhor se acendeu sobre aquele lugar. E o povo começou a murmurar o quê? Daquilo que Deus havia dado para eles, daquilo que Deus havia preparado para eles. E muitas das vezes, por trás da murmuração, existe um coração ingrato. Olha só, queridos, a palavra de Deus diz em Romano, capítulo 1, 21, não precisa abrir que eu vou ler aqui. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
E muitas das vezes a gente é ingrato. Será que aí dentro de você existe um coração ingrato? Será que por trás de tanta murmuração, por trás de tanta queixa, por trás de tanta reclamação, será que aí atrás existe um coração ingrato? O povo de Israel, eles murmuraram porque eles eram ingratos. Sabe? Eles eram ingratos. Deus havia tirado eles do Egito. Deus havia colocado eles, sabe? Deus havia preparado para eles uma terra onde manava leite, onde manava mel. Deus falou: olha, tem um presente para vocês ali. Continua. Mas durante esse continuar, o povo começou a reclamar. O povo começou a reclamar da comida. O povo começou a reclamar. O povo começou a falar um com o outro: olha, isso aqui não está gostoso. Eu não aguento mais comer esse maná. Eu sinto saudade lá do Egito. E muitas das vezes a gente está caminhando com o Senhor, a gente começa a olhar para trás. A gente começa a sentir saudade das coisas do mundo. E a gente começa a falar: não tá legal na igreja não. Quando eu estava no mundo, as coisas davam mais certo. Quando eu estava no mundo, sabe, eu tinha um emprego melhor. Quando eu estava no mundo, isso, era aquilo. E às vezes a gente dentro da igreja, a gente começa a sentir saudade do Egito. Sabe? E a palavra de Deus diz que isso é ingratidão. A ira do Senhor se acendeu sobre aquele povo, porque eles começaram a reclamar daquilo que Deus estava dando para eles. Era o maná. Todo dia tinha maná. E muitas das vezes você está comendo ovo todo dia e você está reclamando. Você está comendo arroz todo dia, você está falando: eu não aguento mais comer arroz, eu não aguento mais comer ovo, eu não aguento comer isso todo dia. Você está se colocando no lugar daquele povo de Israel. Porque Deus, se você tem um alimento na sua mesa, é porque Deus te deu. E muitas das vezes a gente quer reclamar, não é verdade? A gente fala: ai Deus, eu não aguento mais tomar esse suco. Ai Deus, eu não aguento mais comer todo dia isso. Ai Deus, eu não aguento. E isso é murmuração. E isso revela que existe um coração ingrato dentro de nós. E nós precisamos parar e pensar: Senhor, eu não quero ser como aquele povo de Israel, sabe? Que ficou rodando por 40 anos, de tanto reclamar, de tanto murmurar, de tanto se queixar. E às vezes a gente faz isso, não é verdade? A gente às vezes está na nossa casa, está comendo, está se trocando, está se alimentando e a gente reclamando. E nós precisamos vigiar, precisamos guardar o nosso coração. A palavra de Deus diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos guardar o nosso coração contra a ingratidão. Porque se você tem um coração ingrato, você vai começar a reclamar, porque não vai estar bom para você. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente pela renovação da palavra, e experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas das vezes o mundo vai te oferecer coisas boas. O mundo vai te oferecer um banquete. O Egito tinha coisas boas para o povo de Israel. O Egito tinha banquetes. Eles sentiam saudades, sabe, das coisas do Egito. Mas nós não podemos nos conformar com as coisas que este mundo oferece. Aparentemente, parece ser bonito, parece ser atraente aos olhos, mas é uma armadilha, é um laço, sabe? E nós não podemos nos conformar. Nós precisamos renovar a nossa mente, sabe? Seja no muito ou seja no pouco. Precisamos renovar a nossa mente todos os dias através da palavra de Deus. E essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? Salmos 95. Vamos abrir comigo em Salmos 95? Salmos 95, versículo 7. Diz assim: pois Ele é o nosso Deus,
e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante os 40 anos, eu fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato e não reconhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha que palavra forte, queridos. Quando nós somos ingratos com Deus, nós estamos tentando a Deus, nós estamos colocando à prova ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele ficou irado durante os 40 anos contra aquela geração. E se nós não tomarmos cuidado, queridos, muitas das vezes nós estamos caminhando, nós estamos na igreja todos os dias, mas a murmuração, a reclamação, as queixas começam a fazer parte da nossa vida e a gente nem percebe. Aquilo se torna natural. E a gente vai atraindo a ira de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele vai se entristecendo de uma tal forma, sabe? E às vezes a gente vai ficando longe e a gente não entende o porquê. Que você possa sondar o seu coração hoje, sabe? Coloca a mão no seu coração. Vocês estão com sono? Vocês estão entendendo? Amém? Coloca a mão no seu coração. Vê se há aí. Fala assim: Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, não permita que a ingratidão faça parte do meu coração. Sabe? Se talvez essa palavra tenha falado com você, que você, aí no banco mesmo, você possa começar a se arrepender. Às vezes você está aí sentado e você já está murmurando, sabia? Às vezes você está falando: nossa, eu podia estar na minha casa descansando. Nossa, eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro. Ai, cuidado com os ais. Cuidado com os ais. Sabe, queridos? Deem ouvido à palavra de Deus. Não tenham um coração ingrato. Se você anda murmurando, pode ser que por trás da murmuração existe um coração descontente. Números capítulo 14, do 2 ao 4. Vamos ler? Números capítulo 14, do 2 ao 4. Diz assim: todos os israelitas murmuraram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nós, mulheres, e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E eles começaram a dizer uns para os outros: vamos escolher um chefe e voltaremos para o Egito. Eles estavam descontentes. Por trás da murmuração existe um coração descontente com alguma coisa. Será que você está descontente com alguma coisa? O povo de Israel estava descontente com a liderança de Moisés. E eles começaram a falar uns para os outros: ó, não quero ficar aqui não. Vamos levantar um novo líder e vamos voltar. Vamos fugir para o Egito. Lá é melhor. E quando a gente está descontente com algo, a gente quer levantar. A gente quer procurar alguém que nos ouça, para concordar com a gente e para fazer muitas das vezes as nossas vontades. E o povo queria isso. O povo queria levantar um novo líder. E o descontentamento, queridos, é algo terrível. Quando você está descontente com algo, nada para você tá bom. Você fica desgostoso com tudo. E aquele povo estava assim. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Seja no pouco ou seja no muito, o Senhor jamais vai te abandonar. O
Senhor jamais vai te abandonar. Amém? Como eu falei, você murmura quando você está descontente com a igreja. Você murmura quando você está descontente com o seu líder. Você murmura quando pede, muitas das vezes, para chegar mais cedo para o ensaio. Quando pede para orar. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. Precisamos mudar a nossa ótica e começar a ver o lado bom das coisas. Você murmura quando você está descontente com o seu trabalho. Às vezes você está descontente e ao invés de você sair, você começa a reclamar. Você começa a murmurar. Sabe? E isso vai se tornando um hábito. E você nem percebe. Porque é um hábito. Sabe? Aí você reclama para um, aí você reclama para outro, você reclama para um e você reclama para outro. E já se tornou um hábito. Aí você fala, nossa, mas por que tal pessoa foi promovido? Por que tal pessoa conseguiu aquela bênção? Porque a sua bênção estava lá. Mas de tanto que você reclamou, de tanto que você murmurou, ela não chegou até você. Você sabia disso? Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A bênção estava lá. O presente estava lá. Mas de tanto eles reclamar, de tanto eles murmurar, eles não tiveram acesso. Eles só olharam de longe. E muitas das vezes, você vai ver de longe, se você não conseguir controlar a sua boca. A imagem está assim, ó. E muitas das vezes é assim que a gente tem que ficar, se a gente quer alcançar algo grande no Senhor. Amém? Você murmura quando você está descontente com o seu salário. Você murmura quando você está descontente com o seu marido, com os seus filhos, com a sua casa. A murmuração, ela não é da vontade de Deus. A murmuração é um pecado. Você murmura quando você está descontente com o seu corpo. Sabe? Quando você olha para o seu corpo e você começa a reclamar muito. Você começa a murmurar muito. Você está dizendo para o artista que a obra de arte que ele fez é feia. Sabia? Imagina você pegar um quadro. O artista fez um quadro lindo. Aí você fala, nossa, esse quadro não tá legal não, tá feio. Como que o artista ou o pintor vai se sentir? Você sabia que quando você reclama do seu corpo, quando você murmura de algo que Deus fez em você, a gente está falando isso pro artista? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, isso é muito forte. A gente tá descontente com aquilo que Deus fez. Sabe? Muitas das vezes a gente quer sim fazer algo. A gente quer mudar, a gente quer melhorar uma coisinha aqui, com o tempo derrubou, né? Mas nós não podemos murmurar. Vamos lá, faz, né? E que seja de louvor para honra e glória do Senhor. Mas o que não pode acontecer é você ficar murmurando, você ficar reclamando, sabe? Todos os dias. Isso desagrada a Deus. Isso entristece o coração de Deus. Você está falando pro artista assim, ó, isso que você fez não presta não. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você é linda. Fala para sua irmã. Você é linda. Assim do jeito que você é. Com essa gordurinha. Olha os seus cabelos. Fala para ela. Não fica descontente, não. Sabe, queridos? Se você quiser fazer alguma coisa, faz. Mas não fica reclamando, não. Sabe? Entre os quatro cantos dessa terra. Vai, faz, resolve, sabe? Para que você não peque contra o Senhor. Sabe? Agora, se você passar durante os seus dias nessa caminhada, até a nossa chegada no céu, você passar, não aguento mais. Olha o tamanho desse pé. A pastora Vânia ali já falou do meu pé. Olha o tamanho desse pé. Olha isso, olha aquilo. Tô brincando. Olha isso, olha aquilo. Sabe? E a gente começar a reclamar, a gente vai entristecer o coração de Deus. Nós temos que tomar cuidado com o descontentamento. Amém? E outra coisa que está por trás da murmuração é a incredulidade. Números capítulo 14, versículo 11. Vamos ler? 14, 11. Diz assim:
E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Olha só. Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando eles vão deixar de crer em mim? Quando a murmuração está fazendo parte da nossa vida, as queixas, as reclamações, pode ser que lá no fundo existe um coração incrédulo. Sabe? O povo, mesmo Deus fazendo tudo aquilo, sabe? Deus fazendo chover codornas, Deus colocando uma nuvem para guiar o povo, Deus fazendo tantas maravilhas no meio daquele povo. Eles não creram. E mesmo assim eles continuaram a reclamar. E mesmo assim, mesmo Deus mostrando, Deus falando, olha, eles não olharam. E o coração do Senhor ficou irado contra aquele povo. Salmos 106, vamos abrir Salmos 106, 13. Salmo 106, 13 diz assim: mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula do deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã, e sepultou o grupo de Abirão. O fogo surgiu entre os seus seguidores, e as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro e adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito. Aquele povo estava caminhando. Aquele povo estava sendo guiado por Deus. Mas eles se esqueceram de Deus. E muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor. A gente está sendo guiada pelo Senhor. E muitas das vezes nos esquecemos de Deus. Muitas das vezes permitimos que a incredulidade entre no nosso coração. Sabe quando você permite que a incredulidade entre no seu coração? Quando a palavra é pregada e você não coloca em prática. Você está falando, isso aí não serve para a minha vida não. Quando você sai daqui, você sabe que não é para você murmurar, que isso é pecado, que isso atrai a ira de Deus sobre a sua vida. E você sai daqui, o que você vai fazer? A primeira coisa, vai reclamar, vai murmurar, vai deixar com que isso se torne um hábito na sua vida. Você está com o coração incrédulo no Senhor. Você não está dando crédito à palavra de Deus. Queridos, eu não sei com vocês, mas quando Deus falou isso comigo, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso colocar isso em prática, meu Deus. Me ajuda, porque é muito difícil. Me ajuda, Senhor. Sabe? E se você tem esse hábito na sua vida de reclamar de tudo, sabe? De murmurar demais, peça ajuda ao Senhor. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque eu não quero eu não quero perecer como aquele povo no deserto. Senhor, eu não quero estar caminhando na tua presença e chegar no grande dia, sabe? O Senhor fala, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Do que adianta você estar 10, 20, 30, 40 anos na igreja e chegar no grande dia o Senhor olhar para você e falar, apartai-vos de mim. Aí você vai falar, Senhor, mas eu não fiz nada. Senhor, eu não fiz um pecado grande. Mas o Senhor vai falar, sabe? Você passou a sua vida inteira
murmurando. Você passou a sua vida inteira sendo ingrata. Você passou a sua vida inteira descontente com aquilo que eu te dei. Você passou a sua vida inteira com um coração incrédulo. E ainda você quer entrar na minha glória? Se nem o meu povo escolhido, eu não permiti que eles entrassem na terra prometida. Sabe? E quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, meu Deus, me ajuda a melhorar. Tem até uma canção, né, que eu acho que é do Thales, que fala, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo. Sabe, queridos, não é fácil você viver a palavra. Mas nós precisamos crer e colocar em prática. Sabe, queridos, você viver uma vida sem murmuração é você colocar em prática. Porque quando você sair daqui, você vai ser tentado. Sabe? Até mesmo acho que quando eu estava vindo dentro do carro, eu não sei o que eu fui falar. Aí o pastor Gutia falou, não murmureis. Eu falei, sangue de Cristo, por que eu fui compartilhar essa palavra? Eu falei, meu Deus, me ajuda. Não é fácil, queridos. Mas coloque em prática, que você vai ver a sua vida sendo transformada. Sabe, as bênçãos que às vezes está retida, Deus tem algo preparado para você, mas às vezes não chegou até você ainda, por conta da sua língua. Eu me lembro que quando eu me converti, eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu escutei alguém falar, não lembro, que a gente estava orando, né? E o anjo estava aqui com o presente para entregar. Aí às vezes a gente começava a reclamar, a murmurar, o anjo voltava. E eu falava, meu Deus, às vezes o presente tá na porta, às vezes a bênção tá na porta, mas às vezes por a gente não conseguir controlar a nossa língua, a gente vai retardando. E ainda mais se for de Deus. Se for Deus que colocou esse serviço na sua vida. Se foi Deus que preparou esse casamento na sua vida. Se foi Deus e você estiver murmurando, tome cuidado. Tome cuidado. Porque é Deus que preparou a terra prometida e eles murmuraram. E a ira de Deus caiu sobre aquele povo. Amém, queridas? Salmo 78, 21. Eu vou ler aqui para vocês, rapidinho. Salmo 78, 21. Diz assim. O Senhor os ouviu e enfureceu-se com fogo. Atacou Jacó. E a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus e nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para o povo, para que o povo comesse, e deu-lhes o pão do céu. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental pelo seu poder e fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento e ao redor das tuas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Olha só que forte, queridos, o que aconteceu com o povo. Não murmure. Não permita que a incredulidade faça parte da sua vida. Amém? E o que devemos fazer para não cair nesse pecado da murmuração? Alguém sabe me dizer? Sermos gratos em tudo. Quando você sentir vontade de reclamar, quando você sentir vontade de queixar-se com algo, agradeça. Sabe, quando você sentir vontade de reclamar do seu pé, que eu já quis reclamar, falei, nossa Deus, eu queria um pé menorzinho, né, mais bonitinho. Agradeça porque você tem um pé. Quando você sentir vontade de se queixar do seu cabelo, agradeça porque você tem um cabelo. Quando você sentir vontade, sabe, de queixar-se dos seus olhos, ai, por que eu uso óculos? Agradeça porque você usa óculos. Porque tem gente que nem isso pode usar porque não consegue enxergar.
Quando você sentir vontade, sabe, de se queixar-se do ovo que você está comendo, agradeça, porque tem gente que nem isso tem. Tem gente que está comendo terra lá na África, sabe? Quando você sentir vontade de se queixar da sua roupa, agradeça, não queixe, não murmure. Fala: Deus, eu te agradeço, Deus, porque eu ainda tenho o que vestir. Eu te agradeço porque eu ainda tenho uma casa para morar. Eu te agradeço porque eu não tenho a cama que eu queria ter. Mas eu te agradeço, Deus, eu te dou graças. Olha só que coisa mais linda se a gente trocar a murmuração pela gratidão. Como que Deus vai ficar feliz? Fala para sua irmã, fala: Deus vai ficar tão feliz. Fala. Se você parar de murmurar e começar a agradecer. Abra uma palavra de Deus comigo. Salmo 107. Salmo 107, 1. Diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Olha que versículo poderoso. Colossenses 2, 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso aí. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transbordem de alegria e gratidão. É transbordar. É transbordar. É as pessoas olharem para você e falar: ali vai uma mulher grata. Ali vai uma mulher satisfeita. Ali vai uma mulher segundo o coração de Deus, que se contenta com pouco e se contenta com muito. Ali vai uma mulher de fé. Ali vai uma mulher que crê em Deus. Essa é a vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. Olha só, todas, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que versículo forte, queridos. A palavra de Deus fala que nós devemos agradecer em tudo. Antes de acontecer, agradeça. Você está pedindo uma cura para o Senhor? Antes da cura chegar, já agradeça a Deus. Deus, eu te agradeço porque eu fui curada. Eu me lembro quando eu tinha pedra na vesícula, a minha cirurgia já estava marcada. Isso foi logo quando eu me converti, no primeiro ano. E eu descobri que a minha vesícula estava cheia de pedra. E eu passava muito mal, né? E eu tinha acabado de me converter. Eu falei: o quê? Eu não aceito isso. Não aceito. E eu comecei a agradecer a Deus pela cura sem antes ver. Eu falava: Deus, eu te agradeço porque na minha vesícula não tem nada. Deus, eu te agradeço pela obra que o Senhor já fez na minha vida. Deus, eu te agradeço porque eu já fui curada. E todas as vezes que eu ia orar, eu falava: Deus, muito obrigada pela cura que o Senhor já me deu. E se eu tivesse feito ao contrário? Se eu tivesse falando: ai, minha vesícula, ai, não aguento mais, ai, Deus. E se eu tivesse feito isso? Será que talvez o Senhor tinha me curado? Não sei. Mas eu lembro que eu agradecia. Eu falava: Deus, eu te agradeço antes mesmo de ver. E o Senhor, Ele curou. O Senhor, Ele limpou. O Senhor tirou tudo que havia me fazendo mal. E quando eu fiz os exames, eu cheguei no médico. E os médicos me ligando para ir passar com a anestesista para fazer a cirurgia. E me ligou 2 vezes. Aí eu falei: eu não vou fazer essa cirurgia, porque o Senhor já me curou. E eu me lembro que eu fiz o exame mais uma vez. Eu falei: eu queria fazer só mais um exame. E quando eu fiz o exame, eu já tinha certeza da cura. E o Senhor, e o médico fez o exame e falou: não tem nada aí, sua vesícula está limpa. E quando eu fui mostrar o outro exame para o médico, né, que acho que era o vice-prefeito da cidade, se eu não me engano, doutor Sebastião, ele olhou, ele falou assim, eu trouxe o exame, ele falou assim: nossa, mas não tem nada no seu exame. Ele falou, aí ele foi atrás do outro exame, que eu acho que tinham guardado lá, não sei onde, ele falou: não tem nada. Ele falou: não sei nem para onde foi isso aí. Porque a pedra na vesícula não tem nem para onde sair. Se sair, entope, você passa mal e acaba morrendo. E eu falei: foi a mão do Senhor, porque eu tinha certeza.
Sabe, quando eles estavam fazendo o exame, eu já tinha certeza que o Senhor havia me curado. E se eu tivesse feito o contrário? E se eu começasse a reclamar, a murmurar? Ah, porque eu não posso comer nada. Será que o Senhor teria feito essa grande obra? Deem graças por tudo. Estejam sempre agradecidos por tudo. Mesmo antes de você receber, agradeça. Se você quer uma promoção no seu serviço, não fica pedindo. Já agradeça porque você já recebeu. Deus, eu agradeço por essa porta de emprego aberta que já é minha. Deus, eu agradeço pela cura do meu filho. Deus, eu agradeço pela minha cura. Muito obrigada, Jesus. Deus, eu não tenho, sabe, um banquete aqui. Eu tenho pouca comida, mas eu já te agradeço, porque pela mesa farta que o Senhor vai me dar. Essa é a vontade de Deus. Olha só que coisa linda se a gente trocar a murmuração pela gratidão. Salmos 50, 23. Salmos 50, 23. Diz assim: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, olha só, muitas das vezes a gratidão vai ser um sacrifício. Às vezes você não recebeu ainda. E muitas das vezes vai parecer um sacrifício para você. Você vai falar, nossa, mas por que eu vou agradecer sendo que eu nem recebi? Mas você está entregando ao Senhor. Honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ofereça a gratidão ao Senhor como sacrifício de louvor. Amém, queridos? Se contente com aquilo que você tem. Eu vou ler aqui. Isaías 51, 3 diz assim: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como Éden, os seus ermos como o jardim do Senhor. De alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. O Senhor, Ele... Sabe o que o Senhor procura no meu coração e no seu coração? Gratidão. Um coração que esteja contentado com aquilo que tem. O Senhor, Ele diz na sua palavra: alegria e contentamento serão achados nela. Fala assim: alegria e contentamento serão achados em mim. Repete: alegria e contentamento serão achados em mim. Serão achados em mim. A murmuração, fala, e a reclamação não serão achados em mim. O Senhor vai olhar para você e Ele vai falar: eu vejo alegria, eu vejo uma mulher que está contentada com aquilo que tem, eu vejo uma mulher grata, eu vejo uma mulher satisfeita. Ali vai alguém agradecido. Sabe, as pessoas vão olhar para você e vão falar: ali vai uma mulher de Deus que é grata por aquilo que tem. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, queridos. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Não é fácil, mas se nós decidirmos, pelo menos se você decidir no seu coração agora, eu vou colocar em prática. Se você decidir, Deus vai te ajudar. Agora, se você endurecer o seu coração e você falar: isso não é para mim, isso é para quem está lá fora, tal pessoa precisava ouvir isso, eu não, aí vai ficar difícil. Mas se você decidir, eu vou colocar em prática a palavra de Deus, eu vou me tornar uma mulher, sabe, agradecida, uma mulher contentada com aquilo que tem, uma mulher que crê na palavra de Deus e coloca em prática. Aí sim as coisas vão começar a caminhar, aí sim as coisas vão começar a fluir na sua vida, sabe? E você vai ser como um jardim regado pelo Senhor, sabe? Um jardim regado que faz a diferença. Se coloque em pé, queridas. Alegria e contentamento serão achados nela. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. É isso que eu profetizo sobre a minha vida. Alegria e contentamento serão achados nela. Alegria e contentamento serão achados sobre essas mulheres, Senhor.
Ah, Espírito Santo de Deus, é tão difícil, Pai. Ah, Senhor, nós caminharmos neste mundo corrupto, nessa geração incrédula. É tão difícil, Senhor, porque é tão, sabe, Senhor, nós já estamos acostumadas a muitas das vezes a reclamar, a murmurar de tudo do nosso serviço. Sabe, começa a se arrepender agora pelas vezes que você usou a sua boca para murmurar, que você emprestou a sua boca ao diabo. Muitas das vezes você entristeceu o coração de Deus reclamando. Muitas das vezes você deixou de receber algo que estava preparado por Deus. Está ali, mas por conta da nossa boca grande, sabe, a gente não recebeu. Senhor, alegria e contentamento serão achados em mim. Sabe, declara isso. Alegria e contentamento serão achados em mim. Senhor, não nos permita, Senhor, perecer como aquele povo pereceu. Mesmo, Senhor, mostrando, mesmo, Senhor, anunciando, mesmo, Senhor, fazendo sinais, mesmo, Senhor, fazendo as maravilhas no meio daquele povo, mesmo, Senhor, mostrando, mesmo, Senhor, sabe, Senhor, colocando à frente daquele povo, aquele povo decidiu endurecer o coração. Senhor, que não venhamos endurecer o nosso coração nessa noite, Pai. Que os nossos corações venham estar voltados a Ti, Pai. Que os nossos corações venham estar amolecidos. Tira, Senhor, o nosso coração endurecido de pedra, Senhor, e coloque em nós, Senhor, um coração de carne. Um coração, Senhor, que caminhe na santificação ao Senhor, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, troca, Senhor, os nossos lábios impuros, Senhor, e coloca em nós, Senhor, ah, Senhor, uns lábios limpos, Senhor, que de dentro de nós, meu Pai, que de dentro dessas mulheres, Senhor, possam fluir rios de águas vivas, que de dentro dessas mulheres, Senhor, possam fluir, Senhor, palavras de vida, Senhor. Ah, Senhor, que todas as vezes, Senhor, que elas abrirem a boca para reclamar de alguma coisa, elas vão lembrar dessa palavra. Todas as vezes que elas murmurarem, Senhor, que elas se queixarem de algo, elas venham se arrepender, sabe, Senhor, elas venham se arrepender e elas venham caminhar na santificação, Senhor. Sabe, Senhor, que elas venham ser mulheres gratas, gratas em tudo, e que elas venham jamais deixar de crer na Tua palavra, Pai, porque essa é a vontade. Essa é a Tua vontade, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Espírito Santo de Deus, que essas mulheres, Senhor, vivam o Teu propósito. Vivam, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para elas, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem grandes coisas, Pai. O Senhor tem grandes sonhos, Pai. O Senhor sonhou, Pai. O Senhor escreveu uma história maravilhosa. O Senhor escreveu, o Senhor sonhou, o Senhor planejou, Pai. Mas muitas das vezes, Senhor, Senhor, muitas das vezes a gente reclama. E a gente deixa de viver o melhor de Deus. E a gente deixa de viver a porção especial que o Senhor tem reservado. Amém, queridas? Deus é bom. Vocês me perdoem, porque muitas das vezes a gente não sabe nem como passar aquilo que Deus falou pra gente, né? Mas que vocês coloquem em prática a palavra de Deus, que vocês coloquem em prática a mensagem do Senhor, que vocês creiam naquilo que Deus falou através da sua palavra, que vocês vão viver uma vida extraordinária no Senhor. Amém?